Paz do Senhor Jesus, todos nós, queridos irmãos, que estarão aí acompanhando, a nossa escola bíblica online, Todos estão em casa, Hoje não podemos nos reunir diante do decreto, estabelecido, aos sábados e aos domingos, até segunda ordem, não poderá ser realizado cultos, Mas os cultos semanais seguem-se normalmente. Amanhã nós temos aqui a nossa Santa Ceia, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Também terá apresentações, de alguns irmãos que vão aí estar, assumindo algumas responsabilidades na obra do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor de antemão, com o louvor da nossa harpa cristã. E em seguida nós estaremos adentrando aí a nossa lição, para a glória de Deus. Estaremos estudando a nova lição, que tem como título da nossa nova lição, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Esta lição estaremos iniciando a partir de hoje para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos nesse momento orar para podermos louvarmos ao Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença, desta feita, nesta live, para estar aplicando o ensinamento da tua palavra, nossa escola bíblica. Continue abençoando a todos, guardando, livrando e abençoando, que todos possam crescer em graça e conhecimento da tua palavra. Sede com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos louvar o 304 da nossa harpa cristã. Os irmãos que estão em casa e puder participar do louvor é muito importante também. E participar também da escola bíblica, tá, meus irmãos? Irmãos, ao decorrer da live, os irmãos podem estar comentando a lição aí, se expressando, e a gente vamos estar lendo aqui os comentários dos nossos irmãos. Mas antes vamos louvar ao Senhor Jesus, de número 304 da nossa harpa cristã, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Frechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada,
no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se traz onde estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Meus irmãos, graças a Deus, vamos louvar mais um louvor. Estou com desejo de louvar mais um louvor para a glória de Deus Todo-Poderoso. De número 300, a nossa harpa cristã para a glória de Deus. Jesus se vem, do céu em glória ele vem, e com a nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro que em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda,
o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, louvamos ao Senhor com 2 louvores. Nesse momento nós estaremos meditando na nossa lição da escola bíblica, a nova lição que se inicia a partir deste momento para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem tem a sua lição em mãos, em casa, você vai abrir a sua lição, na lição de número 1, a primeira lição, que tem como título Deus se revelou à humanidade. Este é o título da nossa lição de número 1 da noite desse dia. Deus se revelou à humanidade. O nosso texto áureo diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo de número 19. Verdade aplicada. A bênção de conhecermos o Senhor deve ressaltar em maior confiança um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. O nosso texto de referência está em Provérbios capítulo 9, versículo de número 9 e o 10. Depois leiamos também Colossenses capítulo 1, versículo 9 e o 10. Abra a sua lição. Você que não tem a lição, que nem a minha irmã Cristina que está assistindo lá em casa, que não tem a lição, abra a Bíblia aí em Provérbios capítulo 9, versículo de número 9 e o 10. Depois Colossenses capítulo 1, versículo 9 e também o 10. Vamos lá. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 agora. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvirmos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fruto
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Diga amém. Deixa eu ver quem vai colocar amém aqui. Se alguém está vivo aí, está assistindo mesmo, para a glória de Deus. Queridos, esta lição de hoje, ela tem um ensinamento muito profundo e requer muita atenção para que nós possamos ingerir, ou extrair uma porção, de conhecimento da parte de Deus aos nossos corações. Se nós observarmos, meus irmãos, de antemão, antes de lermos a introdução, se nós observarmos o texto áureo, ele já traz um pontapé inicial para nós observarmos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Isso está em Romanos 1:19. A verdade aplicada, eu vou reler novamente. A bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Queridos, existe um versículo bíblico que diz que nós devemos prosseguirmos em conhecer a Deus. Não é simplesmente o conhecer a Deus, irmão, como muitos pensam que conhece e na verdade não conhece nada. Não é simplesmente o levantar a mão e confessar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, que você simplesmente já conhece a Deus. Existem alguns métodos que nós podemos extrair para nós conhecermos melhor a Deus. Entre eles está a leitura da palavra. Um cristão que ele não se dedica na leitura da palavra de Deus, um cristão que não tem o hábito e a prática diária de estudar a Bíblia Sagrada, ele nunca vai ter um conhecimento verdadeiramente de Deus. Segundo ponto que é muito importante salientar aos irmãos é a santidade. Porque o crente sem santidade também é impossível conhecer a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele é santo. E aquele que se aproxima de Deus tem que ser santo como ele é. Então nós temos que ter santidade. Se não temos uma vida de santidade, é impossível termos um conhecimento de Deus. Porque Deus ele é santo. Terceiro ponto, a oração. A oração é algo que não pode faltar na vida do cristão. Porque a oração é um momento de comunhão com Deus e também de conversar com Deus. Assim como você conversa com seu amigo do lado, você precisa falar com ele, e muitas das vezes quando você se abre para o seu amigo, você passa tanto a revelar ao seu amigo a sua intimidade, como também o seu amigo vai se revelar para você, e você vai conhecer também a intimidade do seu amigo. Então a oração faz com que o crente também conheça a Deus. Quarto ponto, a vida de consagração a Deus. Ninguém tem como conhecer a Deus senão com essas 4 características. Então você precisa colocar em prática para você conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Por que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Perceba, conhecereis, existe um processo. Você não conhece de um dia para a noite. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus diariamente, meditar na palavra, estudar a palavra de Deus, para adquirirmos o conhecimento a cada dia genuíno da palavra de Deus. Temos que parar de preguiça e estudar a palavra de Deus para conhecermos a Deus. Essa lição ela vai mostrar que Deus se revelou, à humanidade. Nós sabemos claramente que chegou um certo momento que Deus ficou em silêncio, E segundo a história, os estudiosos falam que o intervalo de Malaquias para Mateus se pendurou aí 400 anos sem Deus falar com a humanidade. Então Deus agora se revela para a humanidade por intermédio
de Jesus Cristo, né? Do seu Filho, que agora o Verbo se fez carne, né? E habitou entre os homens. Então nós temos que prosseguir em conhecer o Deus Todo-Poderoso. E o texto de referência também nos traz um pontapé muito importante, né? Começando pelo versículo 9 de Provérbios capítulo 9, que diz o seguinte, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Perceba que isso aqui é um ponto muito bom de se observar. Dá instrução ao sábio. Olha que coisa. Um sábio dando instrução a outro sábio. E qual é o resultado de um sábio dar instrução ao sábio? O que ele vai adquirir? É o que está dizendo aqui. Ele se fará mais sábio. Existe um pontapé aí que diz assim, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Então, se você anda com uma pessoa que é sábio, você vai se tornar muito mais sábio até do que ele. Porque além dele te passar conhecimento, além dele te passar sabedoria, aquilo que ele já aprendeu no meio da sua trajetória, você vai se tornar ainda mais sábio do que, muitas das vezes, aquele que está te ensinando. Então, é muito importante nós andarmos com pessoas que vai nos trazer exemplos para a vida. Andarmos com pessoas que vai trazer edificação para a nossa vida. Se você anda com um fofoqueiro, você vai se tornar um fofoqueiro. Se você anda com um mentiroso, você vai se tornar um mentiroso também. Se você anda com uma pessoa que ora, você vai se tornar uma pessoa que ora. Se você anda com uma pessoa que estuda a palavra, você vai ser impactado também e vai nascer dentro de você o desejo de estudar a palavra. Se você anda com pessoas que é dedicada na obra de Deus, você também vai ser contagiado para também se dedicar na obra de Deus. Agora, se você anda com pessoas que não faz nada, você também vai se tornar uma pessoa que não faz nada. Então é muito importante você observar com quem você anda. Se você anda com uma pessoa que tem o que te oferecer, no sentido que eu me refiro de conhecimento, de sabedoria, de conduta, de fidelidade, você vai crescer junto com ele. Agora, se você não se une a pessoas que possam te trazer algo a mais para a tua vida espiritual, você vai ficar sempre nessa mesmice. Então vamos aqui observar também o versículo de número 10 de Provérbios 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Olha que coisa interessante. O temor, ter temor ao Senhor não é ter medo, né? Inclusive já falamos milhares de vezes aqui na congregação que o temor não é ter medo. Temor é ter uma vida de obediência ao próprio Deus e a sua palavra, e também as lideranças que são estabelecidas pelo Senhor Jesus. Vamos agora para a nossa introdução. Os irmãos podem participar, tá bom? Nossa introdução. As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. Tópico 1. Vamos para o tópico 1. A revelação de Deus. Vamos ver aqui agora, nesse tópico 1, sobre a revelação de Deus. Só é possível conhecer Deus porque ele revelou-se a si mesmo. Então perceba, para nós conhecermos a Deus, foi importante que o próprio Deus se revelasse por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, né? O Verbo que se fez carne. É aquela coisa, abrindo parênteses aqui, tem pessoas às vezes que passam alguns tipos de dificuldades na sua vida e quer que o povo adivinhe que ele está passando. E a Bíblia vai dizer que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Então é muito importante, assim como Jesus, ele veio para revelar Deus,
como sendo ele o próprio Deus, também nós temos que, nos momentos de dificuldades das nossas vidas, também comunicar as nossas necessidades aos santos, assim como a Bíblia ensina para nós fazermos. Então perceba que Deus, ele se revelou a si mesmo. Porque se é uma coisa que Deus não tem, é capa. Não, ele não trabalha com capa, se escondendo por trás de capas, né? E hoje o que mais tem, muitas das vezes no meio evangélico, no meio cristão, são pessoas que se cobrem e se escondem por trás de capas, pensando que Deus, ele não sabe, e pensando que Deus, ele não conhece. Deus conhece, Deus sabe, e nada fica oculto diante dos seus olhos. As coisas de Deus, ela é clara, as coisas de Deus, ela é revelada, assim como ele próprio se revelou para a humanidade. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente. É impossível. Nós não vamos conhecer a sua plenitude total, mas nós vamos conhecer aquilo que ele quer revelar para nós. O que ele quer para nós conhecermos está na palavra. Então nós precisamos se dedicarmos em conhecer a Cristo, como ele revelou em sua palavra. Glória a Deus para todos sempre. Vamos lá. Mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e Deus. O ser humano, ele tem que ter um relacionamento com Deus. Ele tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Você já imaginou um crente que não tem relacionamento com Deus, que não conversa com Deus, não tem um diálogo com Deus, não se aproxima de Deus? É um problema muito sério. É um crente que entra anos e sai anos e não sabe o que é dobrar o joelho para falar com o seu Senhor. É como que esteja intrigado de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. No presente tópico será abordado sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza de seus nomes, como encontramos nas Escrituras, e Jesus Cristo, como mencionou Tony Herman. Livro Deus é Tremendo. O estudo de Deus é a busca mais significativa da vida. Olha que coisa interessante, né? Vide, né? Você pode ler em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Então, a busca de conhecer a Deus é fundamental. Nós não podemos, né, esquecer dessa realidade, né? De buscarmos a Deus, de conhecermos a Deus. Coisa boa é quando o cristão, ele sabe responder as perguntas, quando muitas pessoas vai aí lhe perguntar a respeito do seu Deus. Ponto 1 do tópico 1. A revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder, de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, mencionou um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo de número 17. O salmista declara que, ao contemplar a terra e os céus, reconhece a grandeza e majestade do Senhor. Isso aqui é o salmista Davi, né, reconhecendo aqui a grandeza de Deus por intermédio, né, do relato dos Salmos de número 8. Outros textos que indicam as obras da criação de Deus como testemunho acerca do Criador. A gente podemos ler também, né, nos Salmos 19, Atos capítulo 17, né, do versículo 24 ao versículo 29, e Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Esse texto diz que o ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, deve glorificá-lo e lhes ser grato, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? A gratidão. Na teologia,
esta categoria é identificada como revelação geral, ou seja, dentro da teologia, quando nós, suponhamos, lemos o livro de Gênesis, que é o livro de Bereshit, né? O livro do princípio, o livro da criação, quando ele mostra, quando Deus criou os céus e a terra, e Deus vai criando tudo passadamente, né? Dentro, né, da teologia é conhecido, né, como, né, a identificação, né, da revelação geral, né? Que é onde a gente conhece, né, um dos maiores atributos de Deus. É no livro, né, de Gênesis, no livro, né, do princípio, né, da criação. Porque o livro de Gênesis, para mim, é um dos livros mais profundos das Sagradas Escrituras. Mesmo não sendo ele o livro mais velho da Bíblia, porque o livro mais velho da Bíblia, nós já falamos aqui várias vezes, é o livro de Jó. Mas o livro de Gênesis revela o maior atributo de Deus, né? Que eu posso dizer que é o da criação, que é chamar a existência aquilo que não existe. Bereshit bara Elohim, né? Bereshit, no princípio, bara, criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Deus, ele é grande, ele é poderoso. O ser humano, para criar, ele precisa da matéria criada para poder criar outra matéria. Deus não. Pela sua palavra, pelo seu poder, ele chamou tudo à existência. E é triste de ver que ninguém colocou glória a Deus aqui, né? Mas nós estamos falando do atributo de Deus, o quanto ele é grande e o quanto ele é poderoso. Então vamos continuar aqui. Ponto 2, o tópico 1. Os nomes de Deus. Normalmente os nomes dos personagens bíblicos recebem nas escrituras um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. Isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o seu divino. Então perceba, meus irmãos, que até uma vez alguém me perguntou e disse: por que na Bíblia nós encontramos vários nomes de Deus, né? Jeová, entre outros, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que todas essas referências, isso está revelando, meus irmãos, o próprio Deus na sua essência. Então, cada nome que é dado na Sagrada Escritura a respeito de Deus está mostrando o seu poderio, está revelando a sua grandeza e o seu poder. Quando nós chamamos que ele é maravilhoso, já está dizendo que ele é um Deus de maravilha. Quando dizemos que ele é o príncipe da paz, é que é um atributo espiritual que ele tem, que é o Deus da paz. Quando falamos que ele é onisciente, chamamos ele de Deus onisciente, é que ele conhece todos os pensamentos. Onipresente é que ele está em todos os lugares. Onipotente é que ele é o Todo-Poderoso. Então, todos os nomes que nós encontramos na Bíblia Sagrada, se referindo a Deus como Yahvé, entre outros nomes, Jeová, isso está mostrando os atributos espiritual que o nosso Deus, ele tem. Glória a Deus para todos sempre. Vamos continuar aqui, irmão, meditando. Ele recebe vários nomes e cada um tem significado para caracterizar melhor o ser divino, como nós lemos aqui. Continua. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus. Elohim, olha que coisa linda, né? A forma plural, poder ser entendida como a maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Glória a Deus para todos sempre. Nós vamos adiantar aqui um pouquinho, tá certo? Vamos lá. A versão Almeida traduz Senhor, Adonai, Senhor,
expressa a ideia de vermos. Olha que coisa linda. E domínio. El Shaddai. Olha que coisa tremenda. O Deus Todo-Poderoso. Então perceba que cada nome citado mostra aí, né, uma característica, né, do divino de Deus, né, do seu atributo divino. O Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, ó. Elion, ó, o Deus Altíssimo. Olha que coisa linda isso aqui. E Elion, o Deus Eterno. Yahvé, Jireh, o Senhor proverá. Yahvé, Jireh, o Senhor proverá. Então isso aqui é tremendo. Eu até parei aqui para meditar nisso aqui, porque isso aqui é muito tremendo, né? É diferente, né, dos dias atuais que estamos vivendo, que às vezes as pessoas colocam os nomes dos seus filhos e não sabem nem o significado. Às vezes tem um significado terrível. Eu, quando eu coloquei o nome da minha filha, eu pesquisei, por exemplo, Áquila significa águia. Olha que coisa linda, né? Então, Deus aqui, cada nome que é pronunciado a respeito de Deus, mostra aqui o seu poderio. Glória ao Senhor Jesus para todos sempre. O Senhor que nos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Depois você leia Êxodo 17:15. Yahvé Ramar, o Senhor é meu pastor. Você lê depois, né, os Salmos 23:1, que é muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Yahvé Shalom, Shalom, olha que coisa linda, né? Yahvé Shalom, o Senhor está ali. Quando nós falamos Yahvé Shalom, nós estamos dizendo, né? Olha, Yahvé chamar, melhor falando, nós estamos dizendo, o Senhor está ali. Yahvé Elohim, o Senhor, Deus de Israel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso está também no livro de Isaías 17:6. Tópico 1.3. Vamos lá? A revelação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo. O Verbo era Deus e fez carne. Isso está no livro de João, capítulo 1, versículo 1, né? Depois você leia o 14, né? Que fala que o Verbo se fez carne. Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Jesus Cristo, o Verbo era Deus e se fez carne. Importante conectar-se, é isso? Conectar esse texto com Hebreus 1:1. O Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim, quando o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro desta revelação especial. Respondendo ao pedido de Filipe, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. Portanto, para crermos no conhecimento de Deus, somente é possível sendo um discípulo de Cristo, conforme as Escrituras. João 17:25 e 26. Então perceba, Cristo revelou o Pai. Certa vez alguém disse assim: Senhor, revela-nos o Pai. Jesus olhou e disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ele disse, olha que coisa interessante, quem vê a mim, isso é lindo, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vale salientar um ponto muito importante que eu quero que os irmãos dobrem a atenção, porque Jesus também disse: quem vê a mim, vê ao
Pai. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas em uma única virtude. Então, Jesus revelou o Pai. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. Olha que coisa tremenda. Por isso que a Bíblia nos mostra claramente, né? Que Jesus, ele, de maneira alguma, nunca, Jesus de maneira alguma, ele escondeu a sua personalidade. Então a personalidade de Cristo sempre foi revelada entre os homens. E quando Cristo revelava a sua personalidade, ele era perseguido. Porque muitos começavam a dizer, ele está dizendo aí que é o Filho de Deus. Né? E quando Jesus começa a revelar o lado espiritual, aí foi que ficou mais profundo, quando ele começou a revelar que ele era o próprio Deus. Perseguiam Jesus quando ele revelava simplesmente que era o Filho de Deus, e quando ele começou a revelar que era o próprio Deus, aí foi que a perseguição começou a aumentar. Mas vamos continuar aqui. Eu aprendi. Os nomes de Deus definem os seus atributos e mostram como ele se relaciona com as suas criaturas. Tópico 2, vamos lá. A necessidade de crescer no conhecimento. Quem não tem, né? Todos nós temos necessidade de conhecimento. E nós precisamos crescermos no conhecimento. Não é ficar só naquela mesmice, né? Porque tem gente que se acostuma com aquela mesmice. Às vezes conhece um dedinho midinho de Bíblia, aí já pensa que sabe mais do que todo mundo. Meu Deus, eu prego desde os 17 anos. Já estudei, que não é brincadeira, e não sei nada. E muitas pessoas a gente vê que conhece um dedinho midinho, já se acha que conhece tudo e não sabe de nada, e às vezes até quer medir, né, conhecimento com você que estuda tanto, que pesquisa tanto, que tem tanto conhecimento. São pessoas, né, de mente realmente fracas. Mas nós temos uma necessidade sim de conhecimento e de conhecer o próprio Deus na sua integridade, na sua essência. Não devemos permanecer como criança. Tem que parar com esse negócio de criança. Tem gente que se acostuma só naquilo. Aí toda vez é aquela mesma coisa, aquela mesma mesmice. Ou seja, não tem uma necessidade. Essa necessidade não está nele. E não está nela de quê? De crescer no conhecimento. Aí fica naquela mesmice sempre. E nós não podemos ficar na mesmice. A Bíblia tem 66 livros para a gente ler. Então nós temos que parar de preguiça e estudar a palavra para não ficar naquela mesmice de sempre. Então temos que procurar o conhecimento. E quando aqueles que procuram conhecimento, procuram crescer no conhecimento, na graça, aí começa a evoluir na obra de Deus, aí vai se levantar algumas pessoas com ciúme e depois fica bicuda. Só vê fulano não é porque só vê fulano, é porque a gente sabe que fulano está se dedicando, é que a gente sabe que fulano está buscando conhecimento. Então quando você se dedica, quando você busca o conhecimento, claro que as portas e as oportunidades surgirão para você exercer aquilo que Deus está te dando, porque você está buscando. Porque se você está lutando para crescer no conhecimento, na graça e fazer a obra de Deus, claro que as oportunidades vão surgir, e diferente daqueles que estacionam, né, e fica só naquilo. Então quando estaciona e fica só naquilo, também ficará só naquilo mesmo. Mas vamos lá. Não devemos permanecer como crianças. Vice-Cleciane, presta atenção para aprender. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Isso está em Efésios 4,14. Se você não busca o conhecimento, você é um alvo fácil para quando uma seita vir lançar as propostas deles na mente de vocês fazerem o quê? Caírem e se afastarem do genuíno evangelho de Cristo, dando ouvido a fábulas enganosas e mentirosas.
Porque são crentes que têm 50, 60 anos dentro da igreja, 100 anos da igreja, e não se interessam em conhecer a palavra de Deus como ela é. Então fica um alvo fácil. Aí depois fica, meu Deus, fulano saiu do rumo pentecostal para dentro de uma seita, porque era uma pessoa sem conhecimento. Era uma pessoa que não se aprofundou no conhecimento bíblico. Por isso que aquela seita, quando aplicou aquilo na mente, fez uma lavagem cerebral e segurou aquela pessoa dentro daquelas teorias. Mas um crente que é alicerçado na palavra, que estuda a palavra, que pesquisa a palavra, que vive a palavra de Deus, ele nunca será confundido. Aliás, ele terá conhecimento suficiente para esclarecer as dúvidas de muitas pessoas. Ponto 1 do tópico 2. Um conhecimento além do aspecto intelectual. Olha que coisa tremenda. Vamos lá. O termo conhecer, isso aqui é tremendo. Nas Sagradas Escrituras, muitas vezes tem um sentido que vai além de simplesmente ter conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Olha só. Conforme os fiéis que chegam a conhecer melhor o Senhor, Ele vem como a chuva, trazendo mais vida e bênçãos espirituais a seu povo. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeiras e faculdades teológicas, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Eita, agora ficou bonito. Pera aí, deixa eu marcar aqui, que isso aqui é muito forte, irmã Mara. Olha que coisa interessante. Existem conhecimentos que nós não vamos adquirir simplesmente em salas de teologia. Existem conhecimentos e revelações na palavra de Deus que você vai adquirir na leitura da palavra, no jejum e na oração. Então é importante não só focarmos em livros e ficarmos só estudando livros. Nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus, em oração, consagração e leitura da sua palavra. E o Espírito de Deus, que é o revelador, ele vai revelar coisas para você, com base bíblica, com fundamentos bíblicos, que muitos teólogos aneludos não sabem. Isso é muito importante nós colocarmos em pauta. Vamos lá. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Então não adianta ficar com não. Com um biquinho lá, eita, fulano, menino, fulano está com muito conhecimento. Olha, que conhecimento fulano tá. Meu Deus, aonde foi que ele aprendeu isso? Olha que mensagem pregada. Olha que conhecimento. Não adianta ficar com mimimi, não. O que tem que fazer é você se dedicar e buscar. Por que tem pessoas que às vezes pregam uma mensagem e a gente fica assim, ó? Porque busca. E Deus revela, Deus dá. Essa pessoa busca o conhecimento. Então tem pessoas imaturas, irmão, e criança demais, que fica com ciúme de alguém quando tem uma mensagem profunda. E você acredita, segura que eu vou revelar um negócio aqui, e você acredita que às vezes, isso aqui é tremendo, tem pessoas que quando vê alguém pregar uma mensagem, aí vê que aquela mensagem é profunda e começa a impactar todo mundo, tem gente que fica até com a boca fechada assim, ó, só fazendo que nem lagartixa assim, ó. Não dá glória, não dá aleluia, vê o povo dando glória, mas fica com ciúme porque Deus está te usando, fica com ciúme pelo conhecimento que você tem. Isso é coisa do diabo. Deus tem conhecimento para você também. Deixe de preguiça e vá buscar. Pronto, falei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Isso é uma escola, irmão. Isso é coisa maravilhosa. Vou repetir aqui. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Quem tem temor a Deus é contemplado com os seus segredos. Olha que coisa. Você sabia que Deus revela segredos a crente fiel, a crente que ora?
a crente que consagra, a crente que tem uma intimidade com Deus, Deus revela segredos. Porque Deus tem segredo. Isso eu estou dizendo? Não. Isso é você ler a Bíblia aí, no livro dos Salmos, de número 25, verso de número 14. Deus revela os seus segredos com aqueles que também têm intimidade com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, o conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas é um conhecimento, muitas das vezes, só material. Conhecimento daquilo que aprendeu em sala de teologia, conhecimento daquilo que aprendeu com outras pessoas. Mas existe um conhecimento que Deus quer dar para você no seu particular. É na sua intimidade, no seu momento com Deus, no seu momento de oração, no seu momento de consagração, de jejum. Aí Deus começa a revelar coisas que você fica, meu Deus, eu já vi várias vezes isso aqui, nunca vi isso. Aí você diz, como é isso? É Deus dizendo, eu estou revelando os meus segredos para ti. Ninguém está dando glória aqui. Meu Deus do céu. Jesus, cadê? Vamos lá, meus irmãos. Reaja. Fale alguma coisa. Diga que está aprendendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Ô Clécio, esquenta aqui meu café, já esfriou. Então é muito importante, meus irmãos. É muito importante que nós possamos observar isso. Deus tem coisa grande para revelar para você. Deixa eu ver quem está dando glória aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Cristina, glória a Deus. Irmã Flávia, glória a Deus. Meu Deus, tem 7 pessoas e só estou vendo 2 glórias. Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus tem coisa linda para revelar para você. Deixe dentro e participe da live. Porque você está bicudo, então vá dormir. Vamos lá. É muito importante que a gente perceba... Obrigado. Agora. Coisa boa. O bom da live é isso, é que a gente pode tomar até um cafezinho. Fosse no culto aqui, não podia. Vamos lá. Então, é muito importante que entender que Deus tem muito para revelar. Vamos lá. Ponto 2 do tópico 2. O conhecimento para um andar digno. Olha. O conhecimento de Deus e dos seus... O quê? Mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Salmos de número 25, verso 12. Numa vida de exemplo e vitórias. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade e de quem Ele é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e a obedecer aos seus mandamentos, porque Ele é santo e precisamos procurar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus 12, versículo 14. Então, conhecer a palavra de Deus é fundamental para você andar dignamente diante da presença de Deus. Depois você leia Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Então, conhecer a Deus vai te ajudar a ser uma pessoa digna diante de Deus, diante da sociedade. Por que tem gente que anda de todo jeito? Por que tem gente que anda envergonhando o Evangelho? Por que tem gente que anda fazendo coisa errada? Porque não se dedica em conhecer a palavra de Deus. E também não se dedica em vir para o estudo da palavra de Deus. Não se dedica para vir para a escola bíblica. Não se dedica a vir a um culto de ensinamento. Aí continua vivendo uma vida de indignidade diante da sociedade. E não uma vida digna. Porque o cristão, ele tem que ter uma vida de dignidade. Em casa, na igreja, na rua, no meio da sociedade, aonde ele estiver, todos têm que saber que ele é um cristão de verdade. Porque tem muitas pessoas que às vezes quando vai se converter, ou quando vai ter o desejo de participar de uma igreja, aí diz assim, rapaz, eu não vou ali não para Debraizão, Assembleia dos Madureiros, é muito difícil ali, a doutrina ali é pesada. É não, é porque é Bíblia, é porque a porta do céu é estreita, a porta larga é o mundo. Então, para entrar no céu, tem que entrar pela porta estreita mesmo. Então, o ensinamento está aqui, a palavra de Deus está aqui, e nós temos que seguir ela como ela nos ordena. Vamos lá, ponto 3 do tópico 2.
O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual. Eita, olha, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agrada-lhe em tudo, e também a oportunidade de ter uma vida de o quê? Frutificação em toda boa obra. Isso aqui é tremendo, irmão. Ter uma vida digna diante da sociedade é muito importante. E ter uma vida o quê? Frutífica. Ou seja, né? Vou repetir porque essa linguagem aqui até deu uma enganchada agora aqui. Uma vida de frutificação, ou seja, uma vida que dê frutos. Porque já imaginou? O camarada tem tanto tempo da igreja e não dá fruto de nada. Tem coisa estranha, né? É como que fosse um tronco, né, que não dá fruto, não nasce folha, não tem fruto, não tem diferença. É uma pessoa que se conta para algo, não posso, não tenho, não faço, não dá. É estranho, né? Então, um crente ele tem que ter uma vida diante da igreja e diante da sociedade, uma vida, irmão, de frutificação. Tem que ter frutos. Nós temos que ter frutos. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas você sabe orar. Ah, mas eu não sei evangelizar. Mas você sabe acompanhar no evangelismo. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você é um dizimista fiel. Você é um ofertante fiel. Então você está o quê? Fazendo com que a obra de Deus seja o quê? Frutifique, cresça, avance, até com a sua contribuição. Então é muito importante que um crente acorde para essa realidade. Glória a Deus para todo sempre. Eu vou voltar novamente aqui, meus irmãos, esse ponto do tópico 3, né? O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agrada-lhe em tudo, não é na metade. Existe um erro que muitas pessoas falam. Vê só, isso aqui é uma coisa séria. Eu estou aqui para agradar a Deus e não ao homem. Tá certo? Tá. Só que é um erro quando muitas pessoas usam isso no altar da igreja. Eu quero até ensinar isso para os irmãos. Tá certo? Porque quando você diz isso, você está se referindo ao pastor da igreja. Mesmo que não seja. Mesmo que você não esteja se referindo ao pastor da igreja. Mas quando você fala, eu estou aqui para agradar a Deus e não ao homem, todo mundo vai logo entender. Por quê? Você vai estar se referindo ao pastor da igreja? Porque é ele que está te dando a oportunidade para tu pregar. É ele que está te dando a oportunidade de você fazer a obra de Deus. É ele que está te estendendo as mãos para você crescer no ministério. Então, quando o crente usa essa linguagem aqui, isso são crentes imaturos. São crentes sem estrutura e sem conhecimento. Porque se você está para agradar a Deus, você não precisa estar falando isso aqui. Eu estou aqui para agradar a Deus e não ao homem. Ninguém quer saber disso. Prega a Bíblia. Você foi convidado para pregar. Você foi convidado para dar uma palavra. Então faça isso. É muito importante isso. E outra coisa. E você sabia que você também tem que agradar o homem? Porque se você não agradar a tua liderança também, tu não serve. Se você desagrada o teu pastor, se você vai na contramão da lógica do teu pastor, tu também vai sair fora. Não vai dar para trabalhar junto. Então, querendo ou não, tu tem que agradar sim a tua liderança. Primeiramente a Deus. Fazer tudo para Deus. Mas também tem que agradar aquele que confiou a ti a oportunidade. Porque se você não agrada aquele que te confiou, te dar a oportunidade para você fazer, te dar a oportunidade para você ingressar, e tu comece na contramão da lógica, dos ensinamentos, da orientação do teu pastor, tu vai perder a oportunidade. Até porque aonde você vai chegar, você depende de um homem. Porque Deus não vai descer do céu para te ungir a nada, não. Deus não vai enviar um anjo para te ungir a nada, não. Você precisa sim de uma liderança. Você precisa de um pastor, de um homem de Deus, para te consagrar em alguma coisa. Mesmo que Deus tenha um chamado na tua vida, mas se o pastor da igreja não tiver uma visão espiritual e não atender a ordem de Deus, tu fica na banca pro resto da vida. Isso é a pura realidade, não tem para onde correr disso. Vamos lá, deixa eu ver quem falou aqui alguma coisa. Vamos lá.
Isso, Josimar, vamos lá. Sem falar, pastor, que como podemos agradar a Deus fazendo as coisas pela metade. É uma prova muito tremenda, né? É como muitas pessoas dizem assim: eu amo a Deus. Ué, mas aborrece o seu próximo. Não ama o seu próximo? Isso é mentiroso. Porque a Bíblia diz: se tu não ama o teu próximo, que tu está vendo, quanto mais a Deus. Então, se tu não agrada a tua liderança que confia as oportunidades a ti, tu pensa que está agradando a Deus? Tá, não. Porque a liderança da igreja é os olhos de Deus na terra. A liderança da igreja é o ungido que Deus escolheu. É o porta-voz de Deus. É o porta-voz da bênção para a tua vida. Isso é bíblico. Você percebeu que quando Deus ele ia falar até com o povo, o sacerdote entrava lá no lugar santíssimo para trazer a notícia para o povo? Deus sempre usou para abençoar o povo a vida do sacerdote, a vida da liderança. Então você precisa aprender essa verdade hoje, tá? Vamos lá. Como é? Deixa eu ler aqui, irmã Josimária. Me livro do Egito, mas o Egito me acompanha. Um dia esse Egito vai me enganar novamente. Isso é a pura realidade, né? Então você precisa entender uma coisa, tá certo? Eu vivi numa época, vou abrir um parênteses aqui, que pena que todos da igreja não estão assistindo essa live. Eu vivi numa época que às vezes tinha uns obreiros imaturos, uns obreiros menino, moleque não, essa linguagem moleque não é muito cabível, né? Mas menino, imaturo, que quando ficava às vezes chateado com o pastor com alguma coisa, aí quando pegava no microfone, para agradar a Deus, não ao homem, para que ele se referia ao pastor. Aí, ou seja, né, isso é uma imaturidade, né? E uma pessoa que age com esse tipo de linguagem acaba se desqualificando, né? Porque o que o pastor quer é que o obreiro cresça. O que o pastor quer é que o obreiro aprenda, evolua, né? A cada dia na obra de Deus, né? Mas tem que ter maturidade. E outra coisa, meus irmãos, altar é coisa séria. Ele tem que saber o que está falando aqui em cima. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Continuando. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós, quando nos chamou e nos nomeou. João 15,16. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos, todos. Quando a árvore não dá fruto, precisa ser o quê? Leia aí, João capítulo 15, versículo 2 e 15, e depois o 8. Ei, tem que dar fruto. Obreiro tem que dar fruto. Aquele que ingressa na obra de Deus tem que dar fruto. Que não serve. Todos nós, quando somos chamados por Deus, é para dar fruto. Não podemos ficar sem dar fruto. Ficar se encostando na árvore dos outros. Não é assim. Vamos continuar aqui. Isso aqui está ficando bom agora. Eu aprendi. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo o vento de doutrina, mas conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Tópico 3. Alguém fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Vamos lá. Amém. Vamos lá, meus irmãos, participem. Infelizmente nem todos estão aí, né? E se estão, acho que a palavra está um pouco dura e não querem participar não. Vamos lá. Tópico 3. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Vamos ver os resultados, né? De conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3, parte A. Antes de crescer na graça e conhecimento, 2 Pedro 3, 18, parte A, além do crescimento pessoal,
ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instrução sem conhecimento. Irmão, é um ponto aqui muito importante. Ó, nunca pregue o que você não conhece. Nunca pregue porque eu acho. Você pode ser queimado a qualquer momento e perder as oportunidades. Você só fale daquilo que você sabe. Você só fale daquilo que você conhece. Não daquilo que você pensa. Ah, eu acho que... Não. Irmão, eu costumo sempre dizer, não existe essa expressão, eu acho. Não tente falar o que você não sabe. Fale o que... Pronto, fale o Salmo 23 e sente. Mas não tente querer falar o que você não sabe. Porque às vezes você fala, você não sabe nem o que está falando. Isso é um problema muito sério. Principalmente daqueles que pregam. Daqueles que tomam esse microfone para falar. Só fale aquilo que você sabe e conhece. E verdadeiramente conhece mesmo. Não é alguém que te falou, não. É aquilo que você conhece. É muito importante ter cuidado nisso aí. Porque existem olhos que estão te observando. E eu sou um deles. Vamos lá. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar aos outros. É um ponto. Para você praticar uma palavra, para você ensinar algo, você tem que viver primeiro. Por exemplo, se você vai falar de dízimo, você tem que ser um dizimista. Você fala de oferta, você tem que ser um ofertante. Se você não é um dizimista fiel, você não tem moral para falar de dízimo. Se você não é uma pessoa séria, você não tem como falar. Se você é uma pessoa que não tem amor, você não tem moral de falar de amor. Se você é uma pessoa que não é um contribuinte, você não tem moral nenhuma de falar sobre contribuição na igreja. Começa por aí, e aí vai. Vamos lá, ponto 1 do tópico 3. Crescimento espiritual. É evidente que um primeiro momento, o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir fé. 2 exemplos. Lucas capítulo 23, versículo 41, 42. João capítulo 9, versículo 11. Contudo, no caso do homem que era cego após ter sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus o encontrou e o conduziu a crescer no conhecimento acerca daquele que o havia curado. Olha aí, Jesus opera um milagre e agora se preocupa em fazer que ele conhecesse a Cristo, sabesse quem era Jesus. João capítulo 9, versículo 35 ao 38. Assim como ocorre com um recém-nascido, se esperar que o nascido de novo cresça na fé, conhecimento, relacionamento com Deus. 1 Pedro capítulo 2, 1 a 3. Portanto, como discípulo de Cristo, precisamos desejar e buscar crescer no conhecimento de Cristo, para não sucumbirmos diante de falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, 1, 2 Pedro 1, 5 ao 8. Então é muito importante, principalmente alguém quando nasce, espiritualmente na fé, que é aquele nascimento da qual é falado para Nicodemos, que ele fala, mas como sendo velho eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Só que o nascimento ali é um nascimento espiritual. Uma pessoa, quando ela se converte, ela precisa de uma dobrada atenção, do ensinamento, ela precisa de alguém instruindo o conhecimento. Essa pessoa precisa participar com frequência das escolas bíblicas, dos cursos de ensinamento, para crescer no conhecimento, porque é uma pessoa que se converteu, mas ainda não conhece nada. Então é muito importante não só ganhar aquela pessoa para Jesus, mas também ensinar ela a palavra de Deus. Ponto 2, o tópico 3. Deixa eu ver quem fala aqui. A Bíblia diz, pastor, que temos que nascer de novo. Sim. Esse nascimento acontece a partir do momento que a gente se converte ao cristianismo. Vamos lá. A confiança de quem conhece. Quem conhece o nome de Deus pode confiar nele. Isso está no Salmos, número 9, verso 10. Pode buscá-lo nas suas necessidades. Pode engrandecê-lo. Quem não conhece, não tem como confiar. É aquela questão. Se você não conhece a Deus,
Se você não conhece a Deus, você vai ser um cristão, o quê? Fraco na fé. Você vai ser um cristão que qualquer coisa vai ficar agoniado, vai ficar preocupado, vai ficar sem esperança. Será que vai dar certo isso aqui, meu Deus? Vai ficar aquela coisa. Agora, quem conhece a Deus, as coisas podem se complicar do jeito que for. A lama pode dar no pescoço, mas ele conhece a Deus, sabe o Deus que ele serve, sabe que Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Então é muito importante conhecer a Deus. Como confiar no estranho? Pois é. Como é que você vai ter confiança em Deus se você não conhece Ele? Não tem como. Você não tem como confiar em alguém que é estranho para você. Você não tem como confiar em uma pessoa que é estranha para você. Agora, quando você conhece aquela pessoa, você dá total confiança a ela. No mesmo sentido a Cristo. Quando você conhece a Jesus, quando você conhece a Cristo, você dá total confiança nele. Você tem total confiança nele. Bem? Quem confia pode levar uma vida piedosa ao seu lado. Quem conhece não é confundido nem destruído. Isto está em Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Que o povo naquela época estava indo a cativo por falta de conhecimento. Quem não conhece não sabe a quem pedir socorro. Se você não conhece a Deus, se você não conhece a palavra de Deus, o que acontece? Você vai pedir socorro a quem? Você não vai pedir socorro a Deus, porque você não conhece Ele. Você não tem confiança nele. Você não serve a Ele. Você não sabe o que Ele pode fazer. Porque só pede socorro a Deus quem conhece que Ele é socorro presente na hora da angústia. Glória ao nome de Jesus por isso. A confiança da vida eterna está baseada no conhecimento do Deus verdadeiro e na aceitação do Filho unigênito de Deus. João 17, 3. Ponto 3, o tópico 3. A sabedoria adquirida com o conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos o interesse em conhecer o Senhor. Exemplo, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que conhece verdadeiramente a palavra de Deus, que conhece verdadeiramente a Deus, o que acontece? Você vai contagiar aquelas pessoas que estão perto de você. Se você é uma pessoa que anda murmurando demais, você vai contagiar aquelas pessoas a ser também murmuradores como você é. Mas se você é uma pessoa que transmite confiança em Deus, aqueles que estão perto de você vai aprender também a confiar em Deus. Só nossa irmã Josimária, junto com o irmão Agno, que está participando aqui da live e comentando, mas tudo bem. Visto como pelo seu divino poder, nós tem doadas todas as coisas que conduzem à vida, é a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Muito bem, glória a Deus por isso. Além de demonstrar sabedoria, também gozaria das bênçãos advindas de seguir nos caminhos de Deus. Deus tem compromisso com aquele que permanece fiel a Ele e às suas leis. Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. É como eu sempre costumo dizer, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você é uma pessoa descompromissada, Deus não tem compromisso contigo não, rapaz. Paulo diz aos Efésios, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu aprendi que, além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina, precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar aos outros. E aí? Outra coisa que eu quero já alertar aqui, cuidado com blog, irmão.
Cuidado com o Google, tá? Às vezes tem muitas pessoas que, quando tem uma oportunidade para pregar ou para dar um ensinamento, se confia muito no que está no Google. Tem que ter cuidado. Porque às vezes você pode puxar uma heresia de lá e aplicar para a igreja e você acabar se queimar aí. Tem que ter cuidado. Vá buscar o conhecimento na palavra de Deus. Pode usar o Google? Pode sim. Agora busque fontes confiáveis. E se baseie na palavra de Deus. Para não trazer heresia para voltar da igreja e depois você ficar sentadinho na banca por longos e longos anos. Deixa eu ver quem falou mais aqui. Temos que ter um trato diário com o povo, demonstrando o amor de Deus para com os gentios. Muito bem. Conclusão. Conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecermos em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como ele é. Isso está em 1 Coríntios 13, 12, né? Que nós conhecemos em parte. E que essa em parte que conhecemos, você possa se dedicar também para conhecer. Então, o conhecer a Cristo, o conhecer a sua palavra, só depende de você. Ele não vai abrir sua cabeça e jogar uma Bíblia lá dentro. Você tem que se esforçar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse ensinamento deste momento. Fica conosco, dê uma noite de descanso, de paz a cada um dos teus filhos, permanece conosco, hoje e sempre. Amém.